Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e prosperidade para você. Estamos juntos com as nossas pérolas de sabedoria. É muito bom tê-los comigo aqui de segunda a sexta-feira. Um grande abraço a você que nos prestigia logo pela manhã pelo rádio, depois também pelas plataformas digitais, nosso canal no YouTube e assim por diante. E falando em canal do YouTube, você que ouve nossos ensinamentos pelo nosso canal Agindo Deus, quem impedirá, dá o seu like lá, dá um apoio para o nosso canal Agindo Deus, quem impedirá, dando o seu like, compartilhando as mensagens com outras pessoas, com seus amigos. Vamos lá, gente, vamos trabalhar e vamos levar esses conhecimentos a outras pessoas. E eu quero deixar aqui para você o seguinte: Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Uau, hein? Que bênção, hein? Então receba aí as bênçãos do Senhor nesse dia. Muito bem. Gente, eu tenho feito de segunda a sexta-feira, às 18 horas, uma live Negócios com Deus pelo Instagram, tá bom? Se você tem um Instagram, segue a gente lá. Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? E lá no Instagram tem outras informações e tem também nosso endereço para você estar com a gente no domingo, no presencial às 9h30 da manhã aqui em Curitiba, tá certo? Você é muito bem-vindo. Muito bem, vamos entrar então na palavra. A gente está falando essa semana um pouco assim sobre a questão de potencial, né, que a gente tem, e estamos aqui justamente dando aqui dicas, instruções, uma forma de uma chave, de um pensamento para você ativar aquilo que Deus colocou dentro de você. E eu quero continuar aquilo que eu falei ontem, dando mais uma chave aqui para você, que é justamente o seguinte, que você deve ter o ambiente apropriado. É muito interessante na questão do nosso potencial. Vai prestando atenção. Os engenheiros de produção, eles ponderam cuidadosamente tanto o ambiente ideal sob o qual um produto deve operar, como todas as condições desfavoráveis que poderão afetar o seu desempenho. Então, enquanto um fabricante de carro, que é o que a gente vem dando exemplo aqui essa semana, ele poderá estabelecer como condições ideais um dia ensolarado, talvez com temperaturas entre 15 e 30 graus, o engenheiro poderá também planejar para dias chuvosos, neblina, noites de lua nova, temperaturas geladas ou às vezes até muito quentes, né? Então, quando o nosso querido Deus, que nós chamamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando Deus criou os seres humanos, colocou-os na onde? No jardim do Éden, onde havia condições ideais para o crescimento e também a realização do homem. Mas quando o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, o meio ambiente do homem tornou-se poluído. Mas muitos homens e mulheres não têm consciência da natureza ou da proliferação dos poluentes que invadiram o seu meio ambiente. Então, a liberação do seu potencial, meu querido e minha querida ouvinte, requer não só um conhecimento das especificações da atmosfera ideal que Deus criou no Jardim do Éden, mas também um desejo de fazer as mudanças necessárias para ajustar o seu ambiente às especificações de Deus. Olha que interessante isso. E nisso vem mais uma chave, mais uma instrução aqui. Você deve realizar o seu potencial. Pelo simples fato de existirem, não quer dizer que muitos produtos alcançam o seu propósito. Eles têm que fazer alguma coisa para satisfazer as expectativas do seu fabricante. Como a gente está usando essa semana o exemplo de um carro, para ficar mais fácil a sequência aqui dos ensinamentos, né? Então um carro, por exemplo,
ele deve transportar os seus ocupantes e carga do ponto A ao ponto B. Assim, o seu propósito não pode ser realizado se ficar parado no estacionamento. É ou não é? Um carro parado no estacionamento não está cumprindo o seu propósito. Então, o potencial para realizar o seu propósito está presente enquanto está parado, mas a realização verdadeira da intenção do fabricante ocorre somente quando o carro faz aquilo para o qual foi planejado. Ok? Ele foi planejado para uma coisa, ele só tem utilidade se for utilizado para aquilo. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida? Deus colocou Adão no ambiente ideal, onde todos os recursos necessários para uma vida produtiva e agradável estavam à sua disposição. Adão, diz a Bíblia, ele gozava de um relacionamento íntimo com Deus, no qual conhecia a natureza de Deus, o modo como funcionava e o propósito para o qual havia criado o homem. Mas o potencial de Adão teria ficado trancado dentro dele se Deus não lhe tivesse dado uma tarefa para fazer. Somente através do trabalho é que foi revelado a Adão o potencial para dar nomes aos animais. O mesmo se aplica para a minha vida e para você que está me ouvindo agora. O seu potencial não será liberado até que você tome os seus pensamentos, planos e ideias e os ponha em ação. Você coloca em ação. Você deve trabalhar para extrair seu potencial oculto. Sabia disso? Sabia? Tem muita coisa boa para acontecer na tua vida, mas só vai acontecer se você colocar todo o seu potencial para fazer. Não apenas você ficar falando, discursando, mas colocar em ação, em atitude. Pensa nisso. Você vai ver. E eu estou orando essa semana, hein? Toda semana a gente está orando. Mas essa semana, sabe, Deus, eu estou estudando sobre isso já desde a semana passada, na realidade, né? Até quem me assiste nas lives que eu estou fazendo pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, quem assistiu semana passada mesmo vai perceber, o pastor parece que falou alguma coisa sobre potencial. Exatamente, porque a gente às vezes desenvolve um assunto e eu compartilho em várias plataformas que eu ensino, justamente para que mais pessoas escutem, mais pessoas ouçam, mais pessoas sejam abençoadas, tá certo? Muito bem. Existe também algumas chaves que vão abrir para você novas portas, vai maximizar o seu potencial, para que você realmente desenvolva aquilo que você tem que desenvolver. E eu estou usando aqui, às vezes, uma figura de um carro na fabricação, falando da natureza. Por que eu estou falando isso? Se você está ouvindo pela primeira vez, é porque eu estou desde o início da semana baseado lá no livro de Gênesis, na criação, quando Deus criou todas as coisas. Porque é assim que nós estamos ensinando, porque senão não teria sentido, né? Deus criou, então a nossa fonte vem de Deus. Eu não falei isso aqui para vocês essa semana? Falei ou não falei? Falei, né? Então eu estou aqui tentando lembrar você que ouviu, ou você que não ouviu vai ouvir. Deus é o seu fabricante. Deus, entendeu? Deus. Não tem outra pessoa, é Deus. É Ele, ok? Agora é o seguinte, eu estava observando aqui sobre a questão do potencial, que as plantas, elas são maravilhosas para que a gente possa contemplar. Inclusive, uns dias atrás, eu tenho um ouvinte, ele mora no Japão, e ele sempre participa da programação, em uma outra emissora que eu ministro a palavra também. Lá ele mandou para mim, no WhatsApp, ele mandou algumas fotos ali, ele é caminhoneiro, e ele também tira algumas fotos lá, nos seus momentos de folga. E ele manda muitas fotos pra gente do Japão, e de flores, coisa linda. E o pessoal japonês é bem, assim, eles cuidam muito bem disso, né? E muito bacana. Então a gente fica abismado com aquelas flores, assim, coisa linda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que depois que as sementes elas são introduzidas no solo,
os jardineiros esperam, né, que os novos brotos abram seu caminho através do solo. E sob condições ideais, muitas sementes germinarão em 1 ou 2 semanas. Agora, embora seja essencial um cuidado assim especial durante as primeiras semanas de crescimento, o jardineiro não verá todo o potencial das plantas até que elas comecem o quê? A frutificar. Quando eu mencionei aqui o irmão do Japão lá, que as fotos são tão lindas, e me fez lembrar, por isso que eu dei esse exemplo aqui de coisas lindas. E certamente você que está me escutando aqui no Brasil, a maioria dos ouvintes, é claro, está no Brasil, mas você deve gostar de plantas, né? De flores. Uma boa parte do povo deve gostar naturalmente, né? Então isso aqui, esse ensinamento, a gente está utilizando a natureza, as plantas, mas com o foco de trazer para a nossa vida, ok? Para a nossa vida como Deus, como a nossa fonte de todas as coisas. Então, meus queridos, muitas vezes nós ficamos inicialmente excitados assim pelos sinais que dá do potencial que Ele plantou dentro de nós. Geralmente nas primeiras semanas, meses, depois que nós temos verdadeiramente um encontro com Jesus, que é aqui que entra o que eu quero que você entenda, o campo espiritual. Sabe quando você se entregou a Cristo? Ele entrou na sua vida, você teve esse encontro com Deus, que a gente fala o novo nascimento, né? Se torna uma nova criatura. Que a gente fala o nosso primeiro amor, né? Então, vem aquele momento ali de adoração, oração, a pessoa estuda a palavra e poderemos tentar olhar muito além das circunstâncias atuais para o mundo invisível da fé. Poderemos buscar a orientação de Deus. Não é verdade? Isso é magnífico, a gente pedir a direção de Deus através da oração, através de uma direção que nós precisamos. Então, nas nossas decisões diárias, a gente tem ali nossos planos, tem ali os propósitos para a nossa vida. Então você tem quem buscar a direção. Então você busca, você ora, sabe? Como a gente está falando aqui, eu não conheço você, mas tem pessoas que talvez servem a Deus há muitos anos, outros são mais novos na fé. Então, o meu desejo é que você cresça e prospere, mas que você não perca a essência, sabe, lá do primeiro amor. Para você que, quem sabe, é um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus já há 5, 10, 15, 20, talvez 30 anos ou mais, não sei, né? E de repente você já não está orando como antes, já não está lendo a palavra como antes. Então o foco aqui é você realmente se voltar para Deus, sabe? É realmente não ficar só no raso, mas mergulhar mais fundo, porque Deus tem muito mais para você. E talvez você esteja até liberando alguma riqueza que Deus estocou em você para o benefício do mundo, mas o seu progresso está indo devagar ou quase parando, não é? Então eu vou passar aqui para você, e permitindo Deus, amanhã eu dou uma continuidade. Vou passar aqui para você outras chaves e alguns padrões para você cuidar desse jardim, ou seja, da sua vida, tá? À medida que você libera todo o potencial que Deus já depositou dentro de você. Então eu quero encerrar com oração e vou deixar só o tema para amanhã. Não perca o episódio de amanhã, tá certo? Então eu vou terminar dizendo o seguinte: você deve cultivar o seu potencial, tá? Os jardineiros experientes sabem que as ervas daninhas muitas vezes crescem mais rapidamente do que os vegetais. E se o jardineiro se ausentar por algumas semanas, ele voltará para ver os vegetais, vai estar raquítico, doentes, vão produzir pouco, não vai dar fruto, ou até pior, ele poderá descobrir que não tem mais nenhuma planta, porque as ervas daninhas cobriram e asfixiaram os tenros rebentos. Então, meu amado, o cultivo é necessário para um jardim saudável e produtivo. O mesmo se aplica ao seu potencial. Amanhã eu continuo. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma pérola de sabedoria. Eu creio, Deus, está sendo bênção para mim, Senhor. Eu quero acreditar 100% que está sendo bênção também para aqueles que me ouvem. Senhor, libera esta unção de prosperidade, de crescimento, de alegria, de paz, de saúde para todos. Em nome de Jesus. E o potencial que o Senhor colocou dentro dessa pessoa
possa, através desses ensinamentos, estar ativando para que haja um movimento saudável e haja um crescimento saudável do nosso amado que me escuta agora. Libera o teu favor e a tua graça e nos proteja, Pai, nos livra de todo mal e tenhamos um dia de excelência para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.